Bom dia, turma. Como estão? Vamos lá, né? Mais uma aula em meio a essa pandemia. Vamos tentando otimizar nosso tempo, usá-lo da melhor forma possível. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Por que esse assunto, Pro? Porque quando a Pro pedir para vocês fazerem a reprodução dos textos relacionados à história que a gente está lendo na sala, a Pro observou que alguns estão tendo dificuldade em reproduzir, usar da melhor forma possível os recursos gramaticais na hora de reproduzir as falas de personagens. Então, a gente vai ver esse assunto hoje. O discurso direto, como está falando aí, é a reprodução fiel de algo que alguém disse, é uma citação literal. Como é isso? Então, do mesmo jeito que o personagem falou, você vai reescrever. Para isso, você vai usar alguns recursos de pontuação. Então, quando você for usar o discurso direto, quando você estiver recontando algo, então você vai colocar 2 pontos, indicando que a fala do personagem vai ser transcrita, e você vai colocar ou aspas ou um travessão. Já o discurso indireto é a reprodução da fala de alguém pelo interlocutor, traduzindo. Então, você vai reproduzir a fala do personagem, só que agora não é como ele falou, é com as suas palavras, do seu jeito. Então, para isso, você vai precisar fazer algumas alterações. Alterações em alguns termos. E não vai usar nem os 2 pontos e nem as aspas. Tá aí um exemplo, né? Zezé perguntou ao tio Edmundo, 2 pontos, aí abriu aspas, que dia o senhor receberá a aposentadoria? Aqui a gente tem um discurso direto. O outro exemplo, no segundo exemplo, Zezé perguntou ao tio Edmundo sobre o dia em que ele iria receber a aposentadoria. Aqui a gente tem um discurso indireto. O que é que mudou? Presta bem atenção, você pode voltar lá na imagem. Aqui, no início parece ser tudo igual. Zezé perguntou ao tio Edmundo, Zezé perguntou ao tio Edmundo. Mas, onde tem o discurso direto, aí já coloca ali os 2 pontos, abriu as aspas, e a falinha de Zezé igualzinho ao que ele falou. Então, que dia o senhor receberá aposentadoria? Fecha aspas. No segundo exemplo, Zezé perguntou ao tio Edmundo, já não tem os 2 pontos, e aí agora acrescentou algumas palavras, exemplo, sobre o dia em que ele iria receber a aposentadoria. Vamos para a prática. Zezé pediu para o tio Edmundo um raio de luar e tio Edmundo falou. Então aqui, quando o aluno, inclusive eu peguei isso aqui do texto de algum de vocês, tá? Então, você está lá escrevendo com a intenção de reproduzir a fala como ela foi dita pelo personagem. Então, Zezé pediu para o tio Edmundo um raio de luar e tio Edmundo falou 2 pontos, aí você vai para outra linha, travessão, porque vai indicar a fala do personagem. O que é isso? É a fala do tio Edmundo. É um discurso direto, exatamente como ele falou. Zezé respondeu, de novo 2 pontos, na outra linha o travessão. Um cavalo de brinquedo. Agora a gente vê o mesmo trecho, só que com o discurso indireto. É a mesma coisa, você vai contar a mesma coisa, só que agora com suas palavras. Você não vai mais usar 2 pontos nem as aspas, presta atenção. Zezé pediu para o tio Edmundo um raio de luar. Aí não tem mais 2 pontos. E tio Edmundo perguntou o que era aquilo. Esse aquilo está se referindo ao raio de luar. Ponto. Zezé respondeu, não vai colocar mais os 2 pontos, que era um cavalo de brinquedo. Eu vou ler mais um trecho aqui, que inclusive a gente já leu em sala de aula, para vocês terem noção como é que faz essa transição do discurso direto para o discurso indireto. Lembrando que discurso é a mesma coisa que fala. Então,
Direto é a fala direta do personagem, literal, sem alteração, não é recontada por ninguém, é como ele falou. E o discurso indireto é quando você conta o que alguém ou que algum personagem falou. Presta atenção nesse trecho. Idade da razão pesa? Que besteira é essa? Tio Edmundo quem falou. Disse que eu era precoce e que ia entrar logo na idade da razão. Eu não sinto diferença. Vocês se lembram desse bate-papo aqui? Quem era que estava conversando? Zezé e Totoca. Então, Zezé começa, né? Então, agora eu vou, esse mesmo trecho, vou falar com um discurso indireto. Presta atenção. Zezé perguntou se a idade da razão pesava. Totoca perguntou que besteira era aquela. Zezé respondeu que tio Edmundo é quem havia falado. Disse que ele era precoce e que ia entrar logo na idade da razão. E que ele não sentia diferença. Prestou atenção? Então, eu recontei com as minhas palavras o diálogo de Zezé e de Totó. Agora vocês vão treinar um pouquinho. Eu vou passar uma lista de atividades aqui embaixo, algumas frases, umas em discurso direto para vocês passarem para o discurso indireto e o contrário também. Vocês vão fazer no caderno, tudo bonitinho, e depois a gente vê numa próxima aula corrigindo, tá certo? Se dediquem, façam o melhor possível, caprichem na letra, caprichem na organização da atividade. E se tiver alguma dúvida, você manda para mim, tá? É super importante você aprender esse assunto, porque a gente vai ainda trabalhar muitas reproduções e é essencial que você saiba usar o discurso direto e o discurso indireto, tá bom? Cheiro da Pro e até a próxima aula.